poder descomunal de Sansão. O nome de Sansão se traduz literalmente como raio de sol, uma alusão a um homem que irradiava uma força inigualável. Sua história, repleta de reviravoltas intrigantes, nos leva a um mundo de desafios extraordinários. Desde a infância, Sansão foi consagrado como um nazireu, um voto que o proibia de tocar em álcool ou de permitir que seus cabelos fossem cortados. Essa promessa lançou as bases para o desenvolvimento de um herói, cuja força estava intrinsecamente ligada à sua ligação com Deus. Mas a vida de Sansão foi marcada por relacionamentos complexos com as mulheres que ele escolheu para se unir. Cada casamento dele parecia fadado ao fracasso, como se a própria força dele fosse um fardo para aqueles que o amavam. Antes mesmo que suas luas de mel pudessem brilhar, essas uniões terminavam em desastres. Ele continuou sua jornada, cruzando caminhos com prostitutas sem nomes, antes de finalmente cair nos encantos de Dalila, sua amante, uma figura que moldaria seu destino de maneira inesperada. As perguntas sobre a magnitude de sua força ecoavam na mente de todos, e muitas pessoas se perguntaram quão forte Sansão era. E é em 5 episódios extraordinários que encontramos as respostas para essas indagações. Sansão, um homem cuja força se mostrou sobrenatural, nos convida a adentrar em sua saga repleta de proezas e desafios inimagináveis. Ele derrotou um leão com as próprias mãos. Ele enfrentou um desafio formidável, um leão de força indomável, com apenas a força de seus braços. O que o levou a esse confronto épico? Tudo isso aconteceu porque Sansão estava determinado a casar com uma mulher filisteia, uma das adversárias implacáveis de Israel. Mesmo diante das advertências e tentativas de dissuasão de seus próprios pais, ele se manteve firme em sua decisão. Em sua jornada a Timna, ele vislumbrou uma mulher dentre as filhas dos filisteus, e retornou ao seu lar para compartilhar sua decisão com seu pai e sua mãe. Com palavras firmes, ele disse: "Em Timna, encontrei uma mulher, uma das filhas dos filisteus, e desejo que a tomeis por minha esposa." Entretanto, seus pais responderam com preocupação e censura: "Por que escolher uma esposa entre os filisteus incircuncisos quando há tantas mulheres entre nossos próprios parentes e povo?" Ainda assim, Sansão persistiu, insistindo com seu pai: "Rogo-vos, tomai-a para mim, pois seus encantos cativaram meus olhos." O que seus pais não compreendiam naquele momento era que isso estava especificamente ligado à vontade divina, parte de um plano maior em que Sansão se tornaria uma peça fundamental na busca de oportunidades contra os filisteus, que naquela época oprimiam Israel. Assim, ele partiu para Timna, acompanhado por seu pai e mãe, e enquanto caminhavam pelas vinhas da região, depararam-se com um leão jovem que rugiu ferozmente em sua direção. Nesse momento crítico, o Espírito do Senhor desceu sobre ele com uma força avassaladora, e Sansão, munido apenas de sua própria coragem, desafiou o leão. Com uma destemida determinação, ele o despedaçou como se fosse um cabrito indefeso, tudo isso sem ter arma alguma em mãos. E assim, o segredo daquele confronto com o leão permaneceu oculto, conhecido apenas por Sansão e o Espírito do Senhor que o capacitou a superar tal desafio. 2. Ele venceu 30 filisteus. Quando os homens não conseguiram adivinhar a resposta para o enigma, eles persuadiram a esposa de Sansão com ameaças para obter a resposta dele.
Sansão triunfou sobre 30 valentes filisteus em um desafio que envolvia não apenas força física, mas também astúcia e enigmas intrigantes. A competição estava acirrada, e os filisteus, ávidos por superar Sansão, esforçaram-se ao máximo para desvendar o mistério que ele havia proposto. No entanto, à medida que os dias passavam e as tentativas de decifrar o enigma se mostravam infrutíferas, os ânimos se acirravam. Frustrados e determinados a obter a resposta, os homens viraram-se para a esposa de Sansão como último recurso. Com ameaças veladas e palavras afiadas, eles a persuadiram a usar sua influência sobre o marido para desvendar o enigma. A esposa de Sansão, aflita e dividida entre seu afeto por ele e a pressão imposta pelos filisteus, lançou-se sobre ele em lágrimas. Com voz trêmula e os olhos marejados, ela expressou sua angústia. Você me detesta, não me ama verdadeiramente. Você me presenteou com um enigma intrigante, mas insiste em guardar sua resposta em segredo. Sansão, por sua vez, manteve-se inabalável em sua determinação de proteger o mistério, respondendo com firmeza: Eu não revelei o enigma nem a meu pai nem a minha mãe, então, por que eu revelaria a você? Os 7 dias da festividade transcorreram sob uma atmosfera de tensão crescente. Enquanto Sansão permanecia inflexível em seu silêncio, a esposa derramava lágrimas de desespero diante da persistente pressão dos filisteus. No entanto, foi somente no 7º dia, quando sua resistência finalmente vacilou sob a insistência contínua, que Sansão decidiu revelar o enigma. Sua esposa, sentindo-se aliviada por poder cumprir as exigências dos filisteus, compartilhou prontamente o enigma com seu próprio povo, rompendo assim o segredo que Sansão guardara com tanto zelo. Essa reviravolta no enredo não apenas ilustra a astúcia e a tenacidade de Sansão, mas também a complexidade das relações e dilemas morais que permeiam essa história bíblica. Ele capturou 150 pares de raposas. Em outra ocasião, Sansão causou ainda mais estragos nos filisteus. Ele capturou um impressionante número de 150 pares de raposas, demonstrando sua habilidade única em causar estragos nos territórios filisteus. Numa ocasião posterior, Sansão empreendeu uma visita à sua esposa, portando um presente como um gesto de reconciliação, um jovem bode. No entanto, seu próprio pai acreditava que Sansão nutria ódio por sua esposa, levando-o a entregar a filha a outro homem. A indignação tomou conta de Sansão, e ele resolveu se vingar de maneira ardilosa. Com determinação implacável, ele capturou um impressionante total de 300 raposas, unindo-as ao amarrar suas caudas juntas, e depois fixou tochas ardentes entre elas. Assim, ele liberou as raposas nas plantações dos filisteus, resultando na destruição completa de suas colheitas, vinhas e oliveiras. A revelação da autoria desses atos devastadores rapidamente alcançou os ouvidos dos filisteus, que decidiram punir severamente a esposa de Sansão e seu próprio pai. O castigo imposto foi terrível. Ambos foram queimados vivos como consequência das ações incendiárias de Sansão, uma vingança que se mostrou verdadeiramente avassaladora. 4. Ele matou 1000 homens com a mandíbula de um jumento. Quando os filisteus souberam sobre esses atos cruéis, retaliaram queimando viva a esposa e o pai de Sansão. Ele ceifou uma impressionante legião de 1000 guerreiros utilizando como arma nada mais do que a mandíbula de um jumento, um ato que ecoaria através dos tempos como uma façanha extraordinária de coragem.
Quando a notícia desses atos cruéis chegou aos ouvidos dos filisteus, eles revidaram de forma implacável, condenando à morte a esposa e o pai de Sansão, numa represália desumana. À medida que os filisteus cerraram fileiras e avançaram para capturar Sansão, os homens de Judá, dominados pelo medo que seus opressores incutiram, decidiram amarrar Sansão com cordas e entregá-lo aos filisteus. Sansão concordou com essa rendição, sob a condição estrita de que seu próprio povo não intentasse lhe tirar a vida. A triste realidade foi que eles preferiram trair seus próprios compatriotas a enfrentar a ira dos filisteus. No entanto, quando a comitiva chegou a Leí, os filisteus marcharam em sua direção, proferindo gritos desafiadores em busca de Sansão. O momento culminante ocorreu quando o Espírito do Senhor desceu sobre ele, conferindo-lhe uma força sobrenatural. Nesse instante, as cordas que o mantinham prisioneiro se desfizeram como fios de linho queimados, e suas amarras caíram de suas mãos. Com destemida determinação, Sansão encontrou uma mandíbula de jumento ainda fresca, ergueu-a e usou-a como instrumento letal para abater 1000 guerreiros filisteus. Seus feitos proezais ecoaram pelos campos de batalha, e ele declarou triunfante: com a mandíbula de um jumento, ergui montanhas de corpos. Com a mandíbula de um jumento, exterminem 1000 guerreiros. Quando terminou de falar, lançou a mandíbula ao chão e batizou aquele local de Ramat-Leí, que significa o colina da mandíbula. 5. Ele carregou os portões da cidade por quase 40 milhas. Ele fez uma façanha verdadeiramente épica, erguendo os pesados portões da cidade e carregando-os em uma jornada de quase 40 milhas, um feito de força que deixou todos maravilhados. Em uma reviravolta do destino, Sansão mais tarde se viu cativado pelos encantos de uma mulher filisteia chamada Dalila. Quando as notícias desse romance se espalharam, os líderes filisteus viram uma oportunidade, e ofereceram uma recompensa substancial a ela se conseguisse desvendar o segredo da força de Sansão. Os cidadãos de Gaza, convencidos de que haviam finalmente capturado seu formidável adversário, celebraram com regozijo. No entanto, na calada da noite, Sansão se ergueu de sua aparente derrota e, com uma incrível demonstração de poder, carregou os portões da cidade, junto com as 2 massivas colunas que o sustentavam, até o topo de uma colina que se erguia diante de Hebrom, uma distância colossal de quase 40 milhas. Além desse notável feito, ele também puniu uma derrota devastadora aos filisteus ao destruir o templo de Dagon, ceifando a vida de 3.000 pessoas em sua vingança. Apesar de todas as suas falhas e fraquezas, a história de Sansão revela que ele voltou-se para Deus antes de sua morte, e é lembrado como um dos heróis da fé. Isso nos ensina que, independentemente de nossas imperfeições, Deus está disposto a nos encontrar onde estamos e nos utilizar para cumprir seus propósitos, se assim permitirmos.